gente, o que a gente vai aprender? Primeiro, eu vou começar a falar um pouco sobre conceitos de estatística. Isso na aula de hoje, tá, gente? Depois a gente fala de população e amostra. A gente vai para variáveis estatísticas. Eu ensino a organizar dados e resumir, que é mais ou menos construir tabela de Excel. E aí a gente vai para a construção de tabelas de distribuição e frequência. Essa disciplina minha, a gente usa muito o Excel. Gente, a empresa de amanhã, ela parecerá muito diferente da empresa de hoje. Ela já está parecendo, ok? As empresas estão cada vez mais próximas de tentar ganhar vantagem competitiva na base dos dados. Quem aí já escutou que nós estamos vivendo a era dos dados? Todo mundo já escutou essa história, não já? Ah, estamos vivendo na era dos dados. Então, todo dia tem uma história assim. Dados foram... dados do Serasa Experian foram vazados. Dados do não sei o que foram vazados. Estão vazando dados para tudo quanto é canto, né? Então, nós estamos na era dos dados. E o que é estatística, gente? Nada mais é do que a gente aprender a ler e interpretar dados e calcular. Então, o futuro do trabalho que vocês vão encontrar dentro de poucos anos, ele vai ser definido por 3 conceitos. Dados, descentralização. O que é descentralização? É mais o que está acontecendo hoje em dia. Você pode estar em qualquer lugar e você vai estar dando aula. Tem alguém da Docton, né? Tem alguma pessoa passando pelo corredor, algum inspetor de corredor aqui conferindo se eu estou dando aula ou não estou dando aula? Não, por quê? Porque a tecnologia consegue fazer com que eles comprovem que eu realmente dei a minha aula que eu prometi que eu ia dar. Então, eles não precisam mais daquela coisa centralizadora, eles descentralizam, porque essa era da informação, a inteligência artificial e várias outras coisas, a computação, fizeram com que a gente consiga descentralizar os serviços. E, além disso, a automação. Tudo isso está mudando e vai mudar radicalmente nos próximos 5 a 10 anos. Essa pesquisa, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, para quem não sabe, né, para quem está chegando agora, ou quem não me conhece, eu sou da unidade de Vila Velha, sou da unidade da Praia da Costa. Então, nesse exato momento, inclusive, estou aqui na Praia da Costa. Então, por isso que essa pesquisa apareceu próximo ao IBS, tá entendendo? Eu fiz uma pesquisa rápida sobre empregos, vou ter assim, analista de dados. Olha quantas vagas tem aqui para Vila Velha. 92 vagas para analista de dados. Aí você vai falar para mim assim, mas Marina, analista de dados, não é aquele cara que fez ciência da computação, que ele é... Não, aquele cara é cientista de dados. Ele sabe calcular, ele sabe fazer cálculos matemáticos super densos. Meu irmão, inclusive, é um desses caras. Meu irmão trabalha na ArcelorMittal, como cientista de dados. Ele toma conta de um daqueles alto-fornos lá, ele é o cara que faz as contas para o negócio funcionar. Ele é esse cara. Pergunta se eu sei fazer alguma dessas contas dele. Não sei, mas se ele me dá um relatório das contas que ele fez, e ele me dá o que ele está analisando, eu consigo chegar a conclusões. Por quê? Porque o analista de dados, ele analisa as coisas. Ele pega uma planilha e ele faz uma análise daquela planilha. E é isso que se espera de um administrador aprendendo estatística, galera. Então, assim, ninguém espera que vocês sejam os caras do cálculo. Entendam isso, por favor. Existe uma grande diferença entre ser o cara do cálculo e ser o cara da análise. Mas, contudo, entretanto, todavia, para você analisar, você precisa saber minimamente como que calcula aquilo dali. Então, por isso que a gente aprende a calcular também. Mas, a maioria das coisas a gente calcula no Excel. Eu não exijo cálculo na mão. Isso eu já fazia isso mesmo antes das aulas serem conectadas. Por quê? Eu preciso que você analise para mim, eu não preciso que você calcule.
Você, como administrador, como gestor, você vai ter um computador na mão para fazer isso para você. Então, você não vai precisar, tá entendendo? De fazer todos aqueles cálculos. Você vai precisar de analisar. E então, assim, o analista de dados é um profissional que está super em alta. Então, se um de vocês aí se interessar por essa área, quiser conversar mais sobre isso, gostar de matemática, tá fazendo administração ou contábeis e adora matemática, adora essa área de matemática, gostar das minhas disciplinas e quiser bater um papo, estou super à disposição. Existem alguns cursos mais avançados para serem feitos. E, assim, tem mercado e é o mercado do futuro. Então, não abram mão de aprender essa disciplina, porque essa disciplina é a disciplina do futuro dentro da administração. Você só vai poder analisar qualquer coisa no futuro se você tiver dados na mão. Então, continuando. Vamos de história, gente. Toda ciência tem a sua raiz, claro, na história do homem. Eu adoro história, né? Acredito que tem alguém aí que também gostava de história na escola. A matemática, ela é considerada o quê? Uma ciência que vai unir a clareza do raciocínio à síntese da linguagem. Como é que ela originou? Do convívio social, das trocas, da contagem, né? E a estatística é um ramo dessa matemática aplicada que teve uma origem semelhante. Desde a antiguidade, os povos registravam o número de habitantes, de nascimento, de óbitos, faziam estimativas das riquezas individuais e sociais, distribuíam as terras entre o povo, né, tentando fazer isso equitativamente, ou seja, igualitariamente, cobravam impostos, realizavam inquéritos quantitativos. Isso são o quê? Estatísticas. Só que eles não se chamavam isso de estatística. Na Idade Média, colhiam-se informações geralmente com finalidades tributárias ou finalidades bélicas, ok? E a partir do século XVI começaram a surgir as primeiras análises temáticas de fatos como batizados, casamentos, funerais, e aí começaram a tabular as coisas. Alguém já tá bugando aí? Não, né? Não tem ninguém bugando ainda não, né? Eu nem comecei. Sacanagem, eu tô deixando vocês assustados. Já teve gente que já saiu da aula. Eu tava com 49 alunos, agora eu tô com 47. Não vou embora, gente. Já adorei você, professora. Gostou, Gabi? Você é de Guarapari? Sim. Ah, por isso. Você não teve aula comigo semestre passado. É que a galera verdade. de Serra e Vitória já me conhece, essas minhas palhaçadas já. Você teve, Daniel, tava com saudade. Que bom que você tá aí, cara. E aí, no século XVIII, começou a ter, aos poucos, uma coisa mais, assim, científica. E aí, esse tal desse Godofredo, que eu não sei falar sobre o sobrenome dele, todo semestre eu enrolo a língua, batizou esse novo método, né, essa nova ciência, como estatística. E determinou quais são os objetivos, né, em relação à ciência. Hoje, gente, não existe dados, não existe estatística, não existe pesquisa, não existe análise sem estatística. Vocês viveram um momento histórico, todos nós vivemos um momento histórico para a sociedade. Que momento histórico foi esse? A pandemia que nós estamos vivendo. Dentro desse momento histórico que nós estamos vivendo, a gente teve muita informação o tempo todo. O tempo todo a gente tinha informação, tinha informação. E porque agora a curva não sei o quê. E aí botava a curva lá no jornal. Aí analisa a curva. Aí a gente tá na primeira onda, a gente tá na segunda onda, e a gente tá não sei o quê. Gente, tá travado? Aqui tá normal. Aqui também. Então não sou eu. Que bom. Segue o bonde. Então, vocês tiveram muito acesso a dados estatísticos o tempo inteiro, gente. O tempo
tempo inteiro vocês foram bombardeados com informações estatísticas. E com base nessas informações estatísticas, é que a gente chegava a conclusões, tipo, realmente o número de óbitos aumentou, realmente o número de óbitos diminuiu, já dá para ir para o rock, né? Acredito que alguns aí fizeram essa análise, né? Quem fez essa análise? Gente, já dá para ir para o rock de novo! Já dá para ir para o boteco, né? Acredito que alguns fizeram essa análise, porque teve um momento aqui no Espírito Santo que nós vivemos, que foi lá para setembro, outubro, né? Que a gente teve uma situação assim um pouco mais confortável. E aí essa situação um pouco mais confortável deixou com que a gente pudesse fazer coisas que a gente não estava fazendo, a maioria de nós, né? Mas eu sei que tem gente aí que continuou trabalhando o tempo todo, não parou nem um dia, né? Já tivemos essa conversa semestre passado. Mas aí, continuando, as tabelas, elas começaram a ser mais completas. E aí surgiu a representação gráfica e as probabilidades, que nós não vamos ver, porque essa disciplina não tem probabilidade. É uma pena, eu adorava dar probabilidade, mas essa disciplina de vocês atualmente não tem. E aí a estatística deixou de ser uma simples catalogação de dados, escrever lá, né, quantas coisas, e virou um estudo de como chegar a conclusões sobre o todo, que é o quê? Toda a população, partindo de uma observação de partes do todo, que são as amostras. Vocês entenderão a partir dessa minha disciplina, inclusive, algumas coisas que são faladas no jornal. Todo semestre eu tenho esse desafio para os meus alunos e eu desafio vocês, a partir do momento que vocês verem o jornal e eles derem algum dado estatístico que você desconfiar desse dado, traga para a matéria que nós vamos discutir aqui, porque a maioria dos dados estatísticos são maquiados. E, portanto, ao longo de toda a nossa disciplina, nós vamos ler bem devagarinho esse livro aqui, Como Mentir com Estatística. O capítulo 1 dele já está separado, já que nós não temos aula na aula que vem. Ele já está separado para a gente fazer um pequeno debatezinho sobre ele no final da aula do dia 24. Que dia 17 não tem aula. Para a gente fazer uma discussãozinha na data do dia 24, eu espero que vocês leiam. Está no Drive o capítulo, tá? Depois eu vou conferir se está mesmo, tá? Não, não está. Mas eu vou colocar no Drive, hoje ainda. E aí, por que a gente... Deixa eu voltar uma casinha aqui. Por que é importante a gente ler esse livro e começar a entender mais isso? Esses dias eu estava sentada na sala de televisão, lá na casa dos meus sogros. Meus sogros têm uma casa em Guarapari e eu costumo ficar lá. Vai ter dia até que eu vou dar aula para vocês de lá. A gente costuma ir muito lá por causa das crianças, né? Que é uma casa, tem gramado, tem lugar para as crianças brincar. Eu moro em apartamento. E eu estava lá ouvindo o jornal, aí falaram bem assim, essa pesquisa foi feita com uma amostra de 100 pessoas. A pesquisa era uma pesquisa de opinião no estado de São Paulo. Aí eu pergunto a vocês, gente, vocês ainda não aprenderam o que vocês vão aprender comigo com estatística. A gente está tão acostumado a ouvir isso que a gente nem presta atenção. Mas, quando você escuta o seguinte, a pesquisa tomou como base 100 pessoas, uma amostra de 100, gente, 100 pessoas, 100, na cidade de São Paulo. Vocês acham que essa estatística, essa amostra é representativa, gente? Ela representa os moradores da cidade de São Paulo? Não. Não, né? Pelo amor de Deus, né? Só que todos os dias na televisão aparece uma pesquisa que teve como base uma amostra de 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas. E a gente acredita naquela pesquisa. Por que a gente acredita?
Porque a gente não presta atenção no tamanho da amostra, porque a gente não entende de estatística. Né? Agora vocês vão entender. E aí vocês vão ver o jornal do lado da mãe de vocês, do pai de vocês, vão falar bem assim, isso não é uma amostra representativa, não acredita nessa pesquisa. Enfim. Não quer dizer que a pesquisa está errada. A pesquisa não está errada. Só que ela não representa a vontade de uma população, porque ela não está bem representada. É a mesma coisa de eu agora aqui fazendo uma pesquisa com 47 alunos sobre as aulas conectadas. E eu virar para vocês e falar bem assim, já tenho a minha amostra, vou ligar para o diretor da Doctor, vou falar com ele sobre isso. Gente, vocês são 47 alunos dentro de uma sala com uma professora que está dando uma disciplina. Ah, Andréia, vou anotar seu telefone. Eu não sei se eu... Acho que eu já tenho seu telefone, Andréia, mas eu vou anotar de qualquer forma. Tem sim, professora. Eu vou precisar sair. Vou anotar aí, mas na próxima aula estarei aqui, tá? Tá bom, Andréia. Beijo, querida. Beijo, tchau. Quem é o líder lá, líder de Guarapari? É um só? Eu, Lara. Ei, Lara, tudo bom, querida? Tudo ótimo. Você pode botar seu telefone aí também, por favor? Bota agora. Andréia, Vitória. E quem é Serra mesmo, gente? Stephanie. Ah, Stephanie. Cadê ela? Ela não tá aí, não? Eu acho que ela tá aqui não, professor. Ah, Daniel, você tá em Vitória agora, né? Você era de Serra ou você tá em Guarapari? Você tá onde? Eu lembro da sua história. Que você falou que você queria ser de Guarapari, na verdade, não era isso? De Vila Velha, quer dizer, você mora em Vila Velha. Legal. Vamos continuar aqui, então. Vamos continuar aqui, então. A gente tem uma percepção, que, se alguém tiver o telefone da Stephanie e puder compartilhar aí no chat, depois eu olho. A gente tem uma percepção de que, quando a gente fala de pesquisa, de que é uma coisa assim, que a gente entende pouco, então a gente não pode opinar, né? A gente entende pouco de pesquisa, não entendo de pesquisa. Mas, na verdade, eu acredito, eu sempre defendo essa história, de que todo mundo deveria entender um pouco mais de estatística para ter senso crítico. O quanto que é necessário você ter esse senso crítico numa hora de uma eleição, gente. Gente, pesquisa eleitoral é uma das coisas mais complexas e fáceis de serem manipuladas. Ah, obrigado, Jonathan. Uma das coisas mais fáceis de serem manipuladas. Por que são fáceis de serem manipuladas, gente? Porque a gente acha que a gente está falando com todo mundo. Mas para a gente representar a real vontade de um povo, a real necessidade de uma população, a gente tem que escutar muita gente. Muita gente. E é isso que nós vamos começar a tentar entender agora. A aula de hoje a gente vai passar muito sobre essa parte. Tá? E me ajuda a lembrar, gente, o nosso intervalo é que horas? Acho que é 8h40. Acho que é isso também, Adonias. Estava lembrando que era isso. Mas ok. E aí, gente, a gente começa a aprender agora quais são os métodos estatísticos que existem. A partir dos métodos, a gente vai para o entendimento de população e amostra. E aí, a partir daí, nós vamos começar a entender o que são as variáveis e depois como é que faz as tabelas. Isso é um caminho... não tá não, Alana. Eu falei que eu vou colocar. Deve estar aqui no meu computador. Na hora do intervalo, quando eu parar a gravação aqui, parar tudo, eu coloco. Eu acho que eu não subi com ele. É verdade, não subi não. Eu fiz o PDF dele, mas eu não subi. A maioria das pessoas não conseguem ter um grande entendimento sobre estatística muito por conta do preconceito que a gente tem
com a disciplina. A gente tem muito preconceito com a disciplina, mas quando você começa a entender a real necessidade dela para a sua vida, você começa, ó, acabei de colocar lá, consegui puxar aqui, achei ele aqui no meu computador. Você começa a olhar com essa disciplina com outros olhos. Eu vou dar alguns exemplos. Minha área é marketing, né? Já falei para vocês. Então, eu lido muito com marketing de dados. Hoje eu sou uma das poucas especialistas do Espírito Santo de marketing de dados. Aqui no Espírito Santo, quase ninguém sabe mexer com isso. E eu estou me especializando mesmo, agora eu estou fazendo uma pós nessa área, e meu doutorado vai ser nessa área. Só que a pós, é isso mesmo, gente, eu faço uma graduação, estou começando uma pós, pensando no doutorado, 2 filhos, dou aula em 3 faculdades, mais no EAD da Docto, e sou dono de uma empresa. Nem me pergunta como que eu dou conta, nem eu sei. O segredo é não se perguntar, tá entendendo? O segredo é nunca perguntar, como que você dá conta? Não sei, eu sigo, tô aqui. Agora eu tenho que estar aqui, eu tô aqui. Aí amanhã eu tenho que estar em outro lugar, eu tô em outro lugar. Eu vou nessa. Mas a história do marketing e dados é uma história que a maioria das pessoas não consegue achar ligação. Mas se você for parar para pensar, quando você vai fazer a venda de qualquer coisa para alguém, a primeira coisa que você precisa de quê? É de uma pesquisa para entender se aquelas pessoas que eu estou almejando vender algo para elas querem aquilo dali. Como que eu vou sair vendendo por aí um novo produto que eu acho que é a rainha da cocada preta, que é o melhor produto do mundo, se eu não faço uma pesquisa com ele? E como que eu vou fazer uma pesquisa se eu não sei analisar a pesquisa? Se eu não sei fazer a melhor formatação e a melhor análise e os melhores cálculos no melhor modelo, com a melhor amostra, para poder chegar na conclusão certa? Se eu não sei fazer isso, não adianta. Aí você depende de quê? Você depende de um estatístico. Sim, eu, por exemplo, trabalho em parceria com estatísticos. Eu não faço minhas pesquisas eu mesma. Não, como eu disse para vocês, eu não sei fazer aqueles grandes cálculos. Nem quero aprender. Eu não sou estatística. Eu sou analista de dados. Essa que é a grande diferença. Então, eu tenho que mandar o estatístico fazer as coisas do jeito que eu sei que vão ser melhor para a minha análise. Essa que é a grande diferença. Para que o administrador fica tão generalista? Vocês sabem? E um contador também, né? No caso de vocês, administrador e contador. Por que você tem que ser tão generalista? Alguém sabe essa resposta? Ou vocês se perguntam também isso ainda? Porque, na verdade, eu entendo que se nós estamos ali cobrindo aquela função, nós precisamos saber holisticamente, né? De tudo um pouco. Não precisamos, talvez, ser especialistas em tudo, mas precisamos entender o que está acontecendo ali. Né? Precisamos entender o que está acontecendo ali, de onde surgiu aquilo, para onde que vai aquilo. Você tem que saber mandar. Né? Quando eu mando alguém fazer alguma coisa, eu tenho que entender daquilo para mandar sobre aquilo. Porque senão, como que eu vou mandar alguém fazer alguma coisa se eu não entendo nada sobre aquilo? Né? Aí você fica vendido na mão dos outros. Então, a estatística entra nessa coisa da gestão justamente por esse olhar holístico do todo. Então, vamos para os métodos estatísticos, gente. Muitos dos conhecimentos que temos foram obtidos desde a antiguidade, tá? Muitos por necessidades práticas, sem metodologia, sem método. Mas, atualmente, né, muita coisa foi acrescentada de estudos. E desenvolveu-se muitos processos científicos para a gente poder adquirir mais conhecimentos dentro da estatística. Então, a gente pode dizer que método... O que é método, gente? Quando a gente fala de metodologia, eu tenho um método. Método é um conjunto de meios dispostos convenientemente para chegar a um fim que se deseja. Meu desejo é chegar nessa análise. Eu preciso, um exemplo, eu preciso saber qual tipo de tampa, dentro da minha linha de produção, qual tipo de tampa
vai trazer maior praticidade para o consumidor e rapidez na fabricação e, ao mesmo tempo, menor preço. Eu preciso saber as 3 coisas. São 3 variáveis. Um é o consumidor, o outro é o preço, a outra é qualidade, né? Eu estou num esquema de produção. Eu preciso saber dessas informações. Para eu inferir isso, para eu poder fazer essa análise, eu preciso entender um pouquinho de pesquisa. Eu preciso entender um pouco de metodologia. Porque eu vou ter que criar um método para analisar isso para chegar numa conclusão final. Porque você pode, às vezes, chegar numa conclusão final, você e o engenheiro de produção, você como gestor e o engenheiro de produção, que é o cara que realmente vai fazer a pesquisa, né? Que você pode fazer um meio termo da tampa do produto, que pode ser um produto de beleza, que pode ser qualquer tipo de produto. Nós estamos falando de uma coisa extremamente técnica. Mas, se você não entende que você tem que analisar as melhorias contínuas dentro de uma empresa, você não consegue nunca melhorar, você não consegue nunca lucrar, você vai continuar sem inovar, sem criar coisas novas, porque você não vai analisar. Então, a estatística serve, e o método serve, para a gente fazer análise sobre as coisas. Tem alguém assim? Já não, né? Então, o que é um método experimental? É manter constantes todas as causas, ou seja, todos os fatores, menos uma, e variar essa causa de modo que o pesquisador possa descobrir seu efeito. Vou dar um exemplo. Eu não vou mudar na tampa do meu produto. Vamos supor que o meu produto é sal, ok? Eu estou no meio de uma produção, eu estou no meio de um lançamento, eu trabalho com... Tudo bem, Maria? Tudo bom com você, querida? Boa noite, hein? Fica à vontade. Eu trabalho para aquela indústria Sal Globo. Alguém aí consome Sal Globo? Vocês já ouviram o jingle aí na rádio? Alguém já ouviu? Vocês escutam rádio? Então, fui eu que fiz. Então, a Sal Globo é meu cliente. Eu faço todo o marketing dele. Eu faço marketing holístico para eles. Eu sou como se fosse uma gestora de marketing terceirizada. E Seria estamos agora. Não? Oi, Adonis? Uma consultora, não, né? Não, porque não é consultoria, não. É como se fosse uma terceirização do departamento de marketing. A minha empresa é o marketing deles, tá entendendo? Você que dá o aval para propaganda, né? Você pega o que eles têm e coloca o seu método e faz. Isso. Sou eu que faço marketing junto com a cliente lá, que é a minha cliente lá. E aí, eu tô no meio de um lançamento. A gente vai fazer um lançamento de vários produtos da Sal Globo. Vários. A gente vai lançar uma linha. Aí dentro dessa linha tem várias opções de produto e tudo. E aí, com base nisso, eu tenho que fazer análise, eu tenho que fazer pesquisa. Spoiler, vai ter flor de sal, sal gourmet e parrilla para fazer churrasco. O de parrilla tá sensacional. Eu tenho até um aqui em casa já comigo. E aí nós estamos fazendo vários testes, várias coisas. E um dos testes é embalagem. Aí nós fomos fazer uma coisa que a gente chama em pesquisa de focus group. O que é focus group? A gente pega um grupo focal, que a gente chama, de pessoas que a gente acredita que tenham a ver, que são pessoas que comprariam o produto, ok? No caso, são pessoas que são o público-alvo principal. Não é qualquer pessoa, é aquela pessoa assim. Essa pessoa é uma pessoa que compra esse produto, então ela é um possível comprador para o meu produto. A gente bota essas pessoas numa sala, e aí essas pessoas, elas têm que me dizer a impressão sobre o produto. Eu dou um produto para cada uma delas, elas levam o produto para casa, elas testam o produto e ao longo de um mês, eles vão testando aquilo, vão usando,
e aí vão dando as impressões sobre o produto, e aí a gente vai criar um grupo um grupo no WhatsApp que todo mundo fala, e algumas coisas mais particulares a gente indica que eles falem no particular com a gente. Tipo, defeito, coisas ruins, a gente pede que eles falam por quê. Não porque eu quero... É porque eu não quero influenciar as outras pessoas a enxergarem aquele defeito. Que eu quero começar a medir se aquilo é realmente um defeito ou é uma frescura, ok? Porque tem uma certa diferença. Vocês entendem isso, né? Tem coisa que é defeito, tem coisa que é frescura. E aí, uma das coisas que a gente estava com muita dúvida era a tampa. Só que a gente já sabia que a tampa tinha que ser uma tampa de 2 lados. Um lado você abre, sai tudo, sai grosso. No outro lado você abre e tem aqueles mini furinhos que sai pouca quantidade. Isso a gente já sabia que tinha que ter. Mas aí a gente não sabia qual estilo de tampa da abertura. Porque algumas tampas você abre, na hora de fechar não trava. Outras ficam difíceis de abrir. O sal, ele molha. Então, ele depois de molhado, ele não fecha direito. Todos são variáveis, né? São variáveis. Então, o que a gente fez? A outra coisa que a gente queria medir, então o estilo de tampa era esse, mas eram várias tampas diferentes. E a outra coisa que a gente queria medir era o formato. Eu tinha uma suposição de que, por ser homem o principal consumidor de um desses produtos, que foi o que a gente fez essa pesquisa, eu tinha uma suposição de que ele queria segurar na mão. Uma coisa meio copo, sabe? Eu seguro na mão. Que é uma coisa meio masculina, meio de homem. Que eu, ao longo da minha carreira, da minha jornada, de ter feito vários produtos para várias pessoas, já tinha essa percepção do universo masculino. Meninos, se vocês concordarem, discordarem, podem até falar. E aí eu falei, gente, tem que ser alguma coisa que seja prático, que o cara segure na mão e leve, tá entendendo? Não pode ser um negócio delicadinho, um negócio... Não, tem que ser um negócio meio bruto mesmo. E aí nós fomos pro teste. E aí eu segurei uma variável, que eu não queria limitar aquela variável, porque aquilo já era uma decisão nossa, o estilo de tampa. Só que eu variei várias coisas na mão de várias pessoas para poder ouvir a opinião delas. No final, o que a gente chegou à conclusão era tudo aquilo que a gente supunha que tinha que ser. Só que a equipe interna, a equipe de produção e os outros sócios estavam teimando com a gente, dizendo que o que a gente estava falando que era o certo, não era o certo. Então, para que serviu o Focus Group? Para comprovar algo que a equipe de marketing já tinha como observação de experiências passadas e de análise dos consumidores, mas que eu não tinha como comprovar para ele, concorda? Eu não tinha uma planilha, eu não tinha um depoimento, eu não tinha nada, eu tinha a opinião da Marina. E a opinião da Marina não vale, né? Concorda? A Marina é só uma profissional de marketing, eu não sou Deus para sair falando as coisas, todo mundo, a Marina disse isso, então... Então, muitas vezes a gente usa a estatística dentro de uma linha de produção, dentro de uma empresa, para comprovar coisas que a equipe de produção já tem como suposição. Mas você precisa comprovar aquilo. E essa metodologia que você segura das variáveis e vai fazendo causa e efeito das outras coisas, é um método que a galera da física e da química usa muito. Mas calma, tá? Não é para fazer nenhum acidente. Nessa cena, inclusive, não houveram feridos, tá? Ninguém se feriu, nenhum animal, nenhum ser humano se feriu, por isso que ela tá aqui. Inclusive, alguém sabe de onde é essa cena? Se é Big Brother ou se é A Fazenda? Alguém sabe de onde é essa cena? A Fazenda, viu? Sempre tem um aluno meu que gosta do negócio. Quem aí tá vendo Big Brother, gente? Todo mundo vendo Big Brother. Pergunta Ludmilla e a mais viciada. Ludmilla, você tá viciada. Mas você tá torcendo pra quem, Ludmilla? Demais. Eu, professora. Alguém tá torcendo pra Carol, gente? E Juliette. Não. Eu tô torcendo pro Gil ou pro... o Gil ou a Sara.
Cara, eu não vejo, né? Mas eu acompanho as notícias, porque não tem como não acompanhar. Eu gosto muito do Gil. Não sei se é porque eu me identifico com ele é pesquisador, né? Vamos adiantar a aula! Não inventa, não. Você consegue ligar lá a televisão aí, tá? E ficar assistindo enquanto eu tô aqui. Então, gente, algumas vezes a gente tem necessidade de descobrir o quê? Mas eu não assisto, tá, gente, Big Brother. Mas se vocês quiserem discutir Big Brother, de vez em quando a gente faz uma pausinha assim, põe um momento reflexão, bota até uma musiquinha. Então, a gente tem necessidade... Oi. Quem tá falando? Desculpa, não ouvi. É o Guilherme, Pode falar. tudo bem? Tudo bom. Acontece também de mesmo depois desse todo o processo que vocês fazem, de escolher, de chamar pessoas, tudo, e no final o público não gostar? Tem. Eu não sei se eu contei pra vocês. Fracasso. Eu acho que eu não fui pra vocês que eu contei. Porque, rapidinho. Ah. É porque já aconteceu com minha esposa. Minha esposa ela tem uma loja online Uhum. de vendas de roupa e ela pega as estatísticas através de enquetes, né? Ela coloca uma roupa que ela vai trazer no meio de outras e faz uma enquete. Vocês gostam disso, gostam daquilo? Aí, por exemplo, o povo falou que não queria, aí ela não trouxe. Aí ela trouxe uma para ela e quando foi ver, todo mundo tava querendo, entendeu? Mas aí tem uma variável. A variável que tá aí é a forma como ela apresentou o negócio. Sim. Por isso que a gente usa várias pessoas diferentes, apresentam de formas diferentes, faz uma sistematização para não acontecer isso. Por isso que eu te falei, por exemplo, a história de quando é um problema, quando é um mimimi assim, a gente pedir para a pessoa falar com a gente no particular. Porque quando ela fala no grupo, muitas vezes ela influencia as outras pessoas a não gostar daquilo. Só que a sua esposa deve ser uma influenciadora da própria marca dela. Ela deve ser uma pessoa que veste as roupas e que influencia. Então, nesse caso, ela acaba uma coisa que as pessoas não imaginavam usar, ao verem nela que para essas pessoas ela deve ser, né? Eu estou fazendo também suposições aqui, tá, Guilherme? Por favor, é uma suposição. Mas pela minha experiência é o que eu acho que aconteceu. Já estão acostumados a ver ela vestindo aquela roupa, já estão acostumados a ver ela vestindo roupas e achar bonita e querer comprar no corpo dela, ou do jeito que ela vestiu, ou do jeito que ela se produziu, a pessoa, opa, irado. Entendeu? Então, isso acontece muito, 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 muito. É assim que se lança tendências. Às vezes tem uma coisa que está super encalhada. As grandes marcas fazem muito isso, Guilherme. O que as grandes marcas fazem? Elas pegam um produto assim que ninguém está usando e que eles tinham apostado naquele produto, porque era a tendência que estava vindo lá dos outros países, que na verdade, a gente não lança tendência, né? A gente usa a tendência que é criada em Paris, Nova York. E aí, eles apostam numa coisa, tipo, vou dar um exemplo aqui bem clássico, tá, meninas? Vocês vão concordar. Calça pantalona branca. Cara, nunca que eu vou andar com a calça pantalona branca em plena Vila Velha. Eu vou chegar em casa toda suja. Toda suja. Vou dar outro exemplo aqui. Animal print. Minha esposa tá doida pra comprar as roupas e eu acho horrível. Então, tem coisas que os homens acham horrorosos. E aí, calça branca, por exemplo, as meninas até concordaram comigo. Gente, eu moro na Praia da Costa, que não tem nem calçamento direito. Eu sei que eu moro na Praia da Costa, tô falando de bairro nobre. Mas eu vou ali pro centro de Vila Velha fazer uma reunião. Se eu uso uma calça pantalona branca, eu volto da reunião com a perna da calça toda imunda. Eu não uso calça branca. Mas aí é tendência, as lojas estão comprando um monte. O que elas fazem? Para poder vender o estoque, elas dão na mão de um monte de influenciadora de graça, ou fazem consignado, fazem publi, fazem um monte de coisa. Essas influenciadoras começam a usar calça branca, pantalona, até dizer chega, todo mundo sai para comprar calça pantalona branca. Sem raciocinar que não dá para usar uma pantalona branca se você não vai andar 100% do tempo de carro. Ou se é para o shopping. Se eu for para o shopping, eu até uso uma pantalona branca.
Mas pra andar na rua, tá doido, bicho. Eu vou voltar com a barra da minha calça toda suja. Então, às vezes a gente nem pensa, a gente simplesmente compra. Porque tem outras pessoas que estão usando muito e a gente vai na onda. E, ó, se vocês quiserem conversar sobre influência, eu estudo isso tem 5 anos. Eu vi uma mulher ontem em Vila Velha na chuva de calça branca. Não era eu, tá? Não era eu. Eu sou a rainha da calça jeans. E aí, gente, a gente pode, por exemplo, citar a determinação das causas que definem preço numa mercadoria. A gente, às vezes, pode testar preço. E aí, existe uma teoria em administração, que é uma teoria do produto minimamente viável. Às vezes, a gente pega um produto que a gente acredita que ele possa apostar uma influência daí onde você mora. Você mora onde, Lúdia? Você é de Anchieta. Anchieta? Uhum. Nossa, pelas ruas de Anchieta, deve ter sido, Ludi, lindo, hein? Você imagina. Ai, gente, o povo é muito sem noção, cara. A galera usa só porque tá todo mundo usando. Pelo amor de Deus. Gente, vocês, por favor, todos os alunos da Tia Marina, vamos ser críticos, vamos ter senso crítico, não vamos ser massa de manobra. Porque não dá, cara. A galera tá sendo muito massa de manobra. Tudo que os outros falam, tá todo mundo aí na mesma onda. Mas enfim. Daqui uns dias tá todo mundo usando o tapete do Fiuk lá. Já tá me ouvindo? Tô ouvindo, Gabi. Eu não tinha visto a tua mão em pé, Gabi. Desculpa. Gente, tem hora que eu não vejo que alguém não levanta a mão. Tudo bem. Aqui, é que eu não entendi muito do experimental, não. O experimental, você não entendeu, não? Não. Uhum. É como se fosse o seguinte. Eu vou fazer uma experiência. Eu tenho várias variáveis, né? Eu tenho várias coisas que eu posso experimentar. Como eu dei o exemplo, preço, embalagem, qualidade, ok? Eu posso ter essas 3 coisas. Só que aí eu falo assim, cara, tem uma dessas variáveis que eu não quero mexer nela, que é a variável qualidade. Porque eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão dessa qualidade. Nós já fizemos uma pesquisa aqui no laboratório. Então, eu vou manter essa variável. E aí, eu vou pegar as outras 2 variáveis e vou fazer uma relação de causa e efeito. Tipo, se eu manter essa qualidade, eu tenho que ter um preço X, não tenho? Então, se eu manter essa qualidade e boto esse preço, as pessoas vão comprar? E aí eu vou manter a qualidade e embalagem. A embalagem, para essa qualidade que eu estou batendo nela, ela tem que ser uma embalagem que tem que ter também um pouco mais de qualidade. Vai bater uma coisa com outra? Você está entendendo? É você segurar algumas coisas, algum desses fatores que você não faz questão de manter e testar as outras coisas que estão em volta. Mais para frente, você vai conseguir entender um pouquinho melhor isso. Mas melhorou, Gabi? Sim, sim. Obrigada, professor. Por nada, meu amor. E aí, aqui, os métodos estatísticos é mais ou menos o que a gente vai conseguir entender. A gente vai fazer uma determinação das causas, por exemplo, que define um preço de uma mercadoria. E aí, se a gente for aplicar o método experimental, a gente teria que variar muito a quantidade de mercadoria e saber se isso influenciar no preço. Vou dar um exemplo. Você vai confeccionar 5 coisas, é mais caro do que confeccionar 100 coisas. Então, para a gente pensar no determinante preço, a gente tem que pensar também no determinante quantidade. Porque eu não posso fabricar menos que X. Se eu fabricar menos que X, eu vou estar tomando prejuízo, por exemplo. Né? Porque aí eu não vou conseguir vender naquele preço. Então, isso são fatores a serem testados. Por exemplo, será que eu tenho mercado para vender tudo aquilo? O método estatístico,
existe uma impossibilidade de manter uma dessas causas constantes. Todas as causas variam. Ou seja, no caso do exemplo que eu dei da qualidade, a qualidade não seria variável, não ficaria fixa, ela também teria que variar. Por quê? Porque o tempo todo você vai registrar as variações de todas essas análises que estão sendo feitas. Mas eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor lá para frente. Teorizando um pouquinho mais, entrando mais um pouquinho a fundo dentro do que é o conceito de estatística. Quem está falando aqui? Deixa eu ver. Tá. Pensei que tivesse alguém falando alguma outra coisa comigo. A estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece o quê? Métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados. Você vai coletar, ou seja, você vai aprender a pegar a informação das pessoas, você vai aprender a tirar essa informação bruta e organizar ela. Aí, depois de organizar, você aprende a descrever. Depois você analisa, que é cálculo, né? E depois você interpreta. Aqui agora, nós estamos entendendo só de método. Nós vamos começar a falar de organização de dados na aula 2 de hoje. A aula que vem, a gente fala de descrição. Depois, na outra aula, a gente fala de análise. E depois a gente fala de interpretação. A análise tem a análise simples, que é o que a gente vê na primeira etapa. E tem a análise velocidade 5 do CREL, que é na segunda etapa. Olha eu fazendo terrorismo de novo. Gabi, você tem outra dúvida? Você levantou a mão de novo? Eu queria perguntar se estatística é a mesma coisa que método estatístico. Sim. É a mesma coisa, né? Porque os métodos estatísticos, na verdade, são as metodologias para você fazer a estatística. A estatística é a disciplina mãe, ok? A disciplina estatística. Sim. Métodos estatísticos são as metodologias, ou seja, são os métodos para eu fazer exatamente isso que nós estamos falando aqui agora, que é coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar. Entendi. Você já estudou métodos estatísticos, é isso? Em algum lugar? Não, só vi no ensino médico, bem por cima. No ensino médio vocês veem, mas a matéria que vocês veem no ensino médio é provavelmente a aula da semana que vem, que é média, moda, mediana, desvio padrão. Isso daí é a aula que vem. Que é a basicão, tá. é o basicão da estatística. Que todo mundo tem que saber. Só que estatística, gente, não é ler uma bola de cristal. Muita gente acha que é simplesmente ler uma bola de cristal. E o maior problema no Brasil, né, que a gente está vivendo agora, com base nisso que está acontecendo, da pandemia que nós estamos vivendo, da questão da desacreditação no que está acontecendo no mundo, e tudo isso, muito vem da baixa escolaridade do brasileiro, e junto com a baixa escolaridade do brasileiro, vem a falta de entendimento do que são aqueles dados. As pessoas, quem aqui olha para uma planilha de Excel e se treme de cima e embaixo? Vamos lá, confessem. Hora do confessionário da tia Marina. Quem aqui olha para uma planilha de Excel e se treme de cima e embaixo? Ninguém vai confessar? É água, tá, gente? Maria, você? Quem mais? Eu descobri avançado não saco nada. Depende da planilha. Eu não entendo o suficiente para me tremer. Então, o que acontece, gente? A gente, muitas vezes, se treme inteiro, porque a gente tem... É muito comum o medo da matemática, né? Ao invés de chamar vocês
para o entendimento, as pessoas afastam vocês do entendimento. Ao invés de vender que a disciplina é legal, as pessoas só... Eu falei brincando a história da segunda etapa, pelo amor de Deus, não levem em consideração isso não, é porque eu gosto de fazer esse terrorismo no primeiro dia. Mas, na verdade, eu gosto mesmo, o que eu gosto de fazer é chamar vocês para dentro da disciplina. É trazer exemplo prático, igual eu estou trazendo. É mostrar para vocês que estatística faz parte do dia a dia de vocês. Porque se vocês não conseguem entender isso, vocês acabam que vocês não têm medo daquilo dali. E é isso que acontece com a planilha de Excel. A gente olha para a planilha de Excel e a gente fala bem assim, ai meu Deus, como que eu saio disso daqui agora? A maioria das pessoas se faz essa pergunta. A primeira vez que eu vi uma planilha de Excel, eu dei uma tremidinha, porque eu era publicitário só publicitário no início da minha carreira, eu dei uma tremidinha, mas rapidamente eu tive que me virar, porque quando eu entrei no mercado publicitário, eu comecei trabalhando com uma área que se chama mídia. Essa área é a área que você escolhe quais são os veículos de comunicação que aquele cliente vai anunciar. E aí eu tinha que lidar com pesquisa. Por quê? Porque eu tinha que olhar aquele público, ver qual programa de televisão. Aquele público que eu estou precisando atingir, ler qual jornal. Aí eu tive que lidar com pesquisa, já começou daí. Foi aí que eu comecei a me apaixonar por isso daqui, por essa bagaça aqui dessa estatística. E aí, depois, ainda teve, saí disso, fui trabalhar com outras coisas super analíticas, comecei a gostar mais ainda. Mas, como eu disse, a estatística, ela não é uma bola de cristal. Ela nada mais é do que a coleta, a organização, a descrição. Que isso é a estatística descritiva. E a análise e a interpretação é a indutiva e inferencial, que é isso que a gente vai aprender mais ou menos na segunda etapa. Os aspectos essenciais da estatística é o que proporciona métodos inferenciais que vão permitir o quê? As conclusões. Inferir é testar, gente, é você colocar aquela coisa à prova. É você fazer causalidade, causa e efeito. Ah, se eu boto isso daqui aqui, como que esse fulaninho aqui reage? Ah, esse daqui reage assim. E isso a gente não precisa fazer só em química e física. A gente pode fazer dentro da administração, dentro das empresas. O problema é que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento e aí não utiliza dessas ferramentas. Que é isso que eu tento combater, inclusive nas minhas aulas, porque a maioria das pessoas falam, estatística, eu nunca usei estatística para nada. Tem aluno meu que começa o semestre falando comigo assim, estatística, aprendi isso no ensino médio, trabalho com administração há mais de 20 anos e nunca usei estatística. Tá, você nunca usou estatística no seu cargo, mas não quer dizer que nunca ninguém usou. E se seu cargo novo precisar disso? E aí a gente tem as fases que a gente está falando aqui, que é essa coleta, crítica, apuração, a exposição e a análise, e a gente vai ver cada uma dessas fases aqui agora. Primeiro vem a coleta, gente. A coleta é aquela hora que eu vou literalmente buscar aqueles dados. Eu vou atrás da informação. Tem que ser muito bem planejado. Porque senão você faz uma coleta de dados com 100 pessoas na cidade de São Paulo para saber sobre a aceitação do presidente. Vê se tem cabimento você pegar uma informação de 100 pessoas. Independentemente se você acredita ou não que a maioria das pessoas realmente vão para o lado A ou vão para o lado B, 100 pessoas não é uma estatística. 100 pessoas só seria uma estatística aceitável numa população muito parecida dentro de uma faculdade, por exemplo, tá? Ah, não, vou fazer uma entrevista com 100 pessoas nas unidades da Docton de Vitória e Serra. Vitória e Serra já é pouco, tá? Mas do curso de administração. Fechei curso de administração, fechei unidade de Vitória e Serra. Aí, como é que eu entrevisto 100 pessoas para isso não ser enviesado? Né? Enviesado
comecem a pegar as palavrinhas que a gente usa aqui. Enviesado é aquilo que tem viés, é aquilo que tem manipulação, aquilo que você está fazendo para você se livrar do negócio, tá entendendo? Você não está nem aí para o método, você simplesmente quer fazer. Aí a gente chama isso de enviesado. É o que tem viés. Então, às vezes, eu vou usar essa expressão aqui, coisas que têm viés. Então, como que eu faria isso? Eu teria que primeiro fazer uma análise, quantos homens, quantas mulheres tem em cada sala. Dentro desses homens e mulheres, eu tenho que ver grupos que andam juntos. Por quê? Qual a suposição que vocês têm sobre essa história do grupos que andam juntos? Alguém tem uma sugestão? Por que eu teria que separar, além de pessoas, os grupos? Que pensam parecido? Exatamente. Então, por exemplo, o Adonias é muito amigo da Lara. Eles só andam junto, eles conversam, eles não... Eu não posso ouvir a opinião do Adonias e da Lara. Se eu for pegar o Adonias para fazer a pesquisa, eu não posso pegar a Lara para fazer a pesquisa. Vocês estão entendendo que fazer estatística é muito mais complexo do que simplesmente sair fazendo uma pesquisa por aí? Porque pesquisa senão, qualquer um faz, gente. Porque senão as respostas seriam bem similares, né? Claro! E aí eu posso estar enviesando a minha pesquisa. Eu sei que a Adonias, a Lara, o grupo deles adoram a faculdade. Não tem nenhuma reclamação sobre a faculdade. Não tem, pelo contrário, eles adoram. Aí eu quero que a pesquisa seja a favor de mim. Porque eu estou querendo, né, mostrar para o meu diretor que aquilo que ele está escutando de fofoca sobre a faculdade, que a faculdade não tá com qualquer problema, é fofoca. Por quê? Porque eu peguei as pessoas que vão falar bem. Só que isso, infelizmente, é o que mais acontece. Ética na estatística é uma coisa muito importante. Ética, na verdade, é importante em tudo quanto é lugar. Fala, Gabi. Qual seria o número necessário para essa coleta de dados? Eu vou chegar lá. Mas a gente costuma utilizar mínimo de 10%. Ok? Só que 10%, quando a gente está fazendo uma pesquisa assim, mínimo de 10% da população, quando a gente está fazendo uma pesquisa que tem verba. E aí, eu ainda vou chegar nisso. Mas, por exemplo, na pesquisa de TCC de vocês não vão conseguir fazer uma amostra completamente fiel, né? Só que quando a gente faz uma pesquisa com uma amostra que não foi fiel, a ética diz que você tem que apontar isso. A pesquisa chegou a essa conclusão. Entretanto, a minha amostra, ela não é probabilística. Ou seja, ela não utilizou uma probabilidade para fazer um negócio muito certinho. Portanto, pode não retratar toda a opinião dessa população. Entendeu, Gabi? A diferença? Entendi. Sim. Essa que é a diferença. Porque, às vezes, você não tem verba, ok? Pesquisa é caro. Ah, não tenho verba. Tudo bem, eu não tenho verba. Mas eu não vou afirmar que aquilo é um retrato da população. Porque para eu ter um retrato da população, eu tenho que estratificar essa população todinha. Vou dar um exemplo de Vila Velha. Eu sempre dou esse exemplo de Vila Velha aqui, quando eu vou dar, como eu sempre dou essa aula aqui em Vila Velha, eu sempre dou esse exemplo. Eu peço para os meninos pegarem os dados da prefeitura, eles sempre pegam os dados da prefeitura para mim, atualizados, né? Eles trazem e a gente começa a estratificar Vila Velha. Quantos bairros tem em Vila Velha? Vila Velha tem, sei lá, regiões. Acho que são 10 regiões ou 15, não lembro agora. Porque são regiões administrativas. Pega essas regiões administrativas e vamos estratificar. O que é isso? Nós vamos pegar 10% de cada lugar, de cada um desses locais, nós vamos tirar 10%. Aí vamos lá, tiramos 10%. Só que a gente tem uma informação importante. A gente tem uma informação, de acordo com o IBGE, a quantidade de homens e mulheres que vivem em Vila Velha. E a gente consegue ainda extrair dentro desses homens e mulheres a faixa etária. Opa,
Tô fechando, não tô fechando? E aí eu consigo dividir a minha planilha, a gente vai ver tudo isso, eu vou mostrar para vocês, a gente vai tentar fazer isso em algumas planilhas. A gente consegue dividir, assim, 10% dentro daquela região, dentro daquele sexo, dentro daquela faixa de escolaridade, de idade. Em alguns casos, a gente pode fazer escolaridade, tudo isso, renda, que aí a gente fecha mais ainda. E aí, como que acontece isso quando você pega uma pesquisa na rua? Alguém que já foi entrevistado? Uma pesquisa? Alguém já foi entrevistado em alguma pesquisa? Não, né? Pelo jeito ninguém. Se ninguém respondeu, pelo jeito ninguém. Então, o que acontece na maioria das vezes? A pessoa começa a perguntar bem assim, qual a sua idade, faixa de renda, onde você mora? O bairro. Se você responde alguma daquelas coisas, se você não está dentro do percentual de pessoas que ele precisa, o pesquisador ele vai para a rua, ele sabe que ele tem que entrevistar 3 pessoas da Praia da Costa entre 20 e 25 anos, que tem uma renda acima de 5 mil. Ele tem que pegar 3 pessoas desse perfil. Ele já está acostumado, porque ele é um pesquisador, ele olha para as pessoas, ele já sabe mais ou menos a idade, ele já sabe mais ou menos a renda da pessoa, porque ele olha, né, o vestimenta e tudo, não sei o quê, aí aborda a pessoa. Ele fez 3 pessoas nessa faixa, ele não pode fazer a 4ª. Ele já cumpriu com a meta dele. Só que aí ele tem uma outra meta, que é também na Praia da Costa, porque ele está lotado na Praia da Costa fazendo essa pesquisa, né? Ele está aqui na Praia da Costa fazendo essa pesquisa, ou seja, então ele vai procurar pessoas desse bairro, que tenham entre 50 e 55 anos, que ganham mais de 30 mil reais. A maioria das pessoas que ganham mais de 30 mil reais, elas não vão ser abordadas na rua. São pessoas pinçadas a dedo. Como é que esse entrevistador vai fazer? Vai conseguir o contato de alguém, que conhece alguém, e vai achar 3 pessoas dessas, pinçadas a dedo para tirar. E é assim que a gente vai estratificando uma população. Porque senão, você não consegue tirar um extrato real. Uma pesquisa, ela só é válida cientificamente se ela tem método. É por isso que muitas vezes as pessoas não acreditam em alguns dados. Vou até falar algumas coisas meio polêmicas aqui, gente, por favor, tá? Quando eu falo uns negócios meio polêmicos, não é para gerar polêmica, não. É porque, querendo ou não, a minha disciplina, ela tem algumas coisas que são muito desacreditadas, tá? Então, por exemplo, quando você pega a comprovação de eficácia das vacinas. Cara, se tem alguma coisa que eu acredito cegamente, é nesse dado que eles deram da comprovação da eficácia. Sabe por quê? Os caras são auditados. Se vocês soubessem como que eles têm que fazer para chegar a essa conclusão, a quantidade de pessoas que ele tem que fazer, a metodologia da quantidade de pessoas que ganham placebo, a quantidade de pessoas que não ganham, que ganham a droga, a estratificação por idade, por estilo, por comorbidade. Gente, é uma planilha que eu não gostaria de fazer. É um negócio, porque eles têm que cumprir com um método, porque já existe um método reconhecido internacionalmente para você fazer uma comprovação dessa. E isso é fazer estatística, tá? Eles estão fazendo a estatística. Eles estão coletando dado, analisando, calculando, interpretando, fazendo tudo isso. Então, algumas coisas as pessoas super acreditam, tipo, pesquisa política. Todo mundo acredita, ouve na televisão, não, porque... Aí você olha lá, foram entrevistados 1.000 pessoas na cidade do Rio de Janeiro. E você fala, porra, 1.000 pessoas na cidade do Rio de Janeiro, gente? Não dá, né? Aí pega uma comprovação científica de um estudo que é auditado, que não sei o que. Não acredito nesse negócio. E aí, isso parte, na verdade, da acreditação e do entendimento de como que se faz estatística. A maioria das pessoas não sabe. Então, quando elas não sabem, elas simplesmente desacreditam naquilo. Elas, vou acreditar nesse negócio, não. Esse negócio é tudo... Vou virar jacaré. Eu tô doido pra virar jacaré. Quem me chamou?
Alguém me chamou? Pensei que tivesse ouvindo alguém falando. Cuca. Eu vou virar Cuca. Adoro, gente, aqueles memes do povo que vacina e fica e faz o filminho com a Cuca. Eu tive vários amigos vacinados já. Tenho muito amigo na área de saúde, principalmente por conta de trabalhar com estatísticas. A galera da saúde ela usa muito a estatística. A estatística é muito presente na. É isso que eu acho mais engraçado no brasileiro. A área de saúde, por exemplo, eles são muito voltados para o entendimento dos métodos, das metodologias, as comprovações científicas. Tudo isso que a gente fala assim, mas tem comprovação científica, não tem comprovação científica. Tudo isso é um método estatístico comprovado que tem que ser aplicado para saber se tem comprovação científica ou não tem comprovação científica. Não é uma pesquisa com 20 pessoas, tá entendendo? Não existe isso, de você pegar uma pesquisa com 20 pessoas. Porque a maioria dessas pesquisas, elas são publicadas em revistas. E as revistas, que são revistas científicas, elas têm metodologia. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma pesquisa minha, eu tenho um artigo acadêmico meu publicado. Eu tenho outras coisas publicadas, mas artigo acadêmico científico eu só tenho um. Estou produzindo outro agora. Porque para entrar no doutorado eu preciso de mais. Mas, cara, foram horas e horas sentado com a bunda na cadeira, comprovando cientificamente pro cara que a análise que eu fiz, eu tive que refazer todas as análises que eu já tinha feito na metodologia dele, para ele ter certeza que o que eu estava falando, eu tinha certeza do que eu estava falando. E olha que eu fiz uma pesquisa estatisticamente comprovada, usei uma metodologia que é uma metodologia muito comum no marketing, que é a análise fatorial. Vocês não vão aprender isso aqui, mas é uma metodologia muito presente. Eu tinha feito tudo certinho, cara. O cara fez eu rebolar para eu publicar o negócio no site, na revista dele. Era uma revista super competente de uma universidade de São Paulo. Mas a gente tem que acreditar mais nisso, tá entendendo? Gente, essa coleta que a gente fala de dados, ela pode ser tanto direta quanto indireta. Direta é você pegar lá registros obrigatórios, por exemplo, nascimento, casamentos, óbitos, mortes, igual a gente está fazendo até hoje, né, do Covid. Alguns elementos pertinentes, tipo alunos de uma escola, outra vez, através de também inquéritos e questionários, tá? Por exemplo, quando a gente pergunta qual a idade, qual o seu sexo ninguém pergunta, né? Mas qual a sua idade, qual a sua faixa de renda. Quando a gente pergunta isso, a gente está coletando dados diretamente. E aí a gente tem 3 tipos aqui, que é a contínua, periódica e ocasional. A contínua é quando ela é feita continuamente. Eu estou sempre recolhendo aquele dado. Tipo, frequência dos alunos, todo semestre eu vou recolher, todo dia eu vou recolher de vocês a frequência de vocês aqui na sala. Eu estou colhendo um dado contínuo, eu estou registrando continuamente. Periódico é tipo censo, que você faz de 10 em 10 anos, ou a prova que vocês fazem, né? Vocês fazem uma prova a cada bimestre. Isso é periódico, em períodos separados. E ocasional é de acordo com um caso, por exemplo, você está com uma epidemia, igual nós estamos agora, aí você precisa coletar aquilo dali, ou observações de casos isolados que não tenham uma questão, assim, muito presente a nível global. E aí é ocasional, vou fazer isso daqui ocasionalmente, quero medir isso aqui agora, não vou medir nunca mais na minha vida, ok? Contínuo, dentro da administração, a gente usa muito em qualidade. Qualidade é um monitoramento contínuo que a gente faz, e a gente, de períodos em períodos, a gente faz a gente tem o contínuo e o periódico. O contínuo é aquele que todo dia você faz. Eu tenho que fazer chamada.
Ó, rapidinho, gente, vamos lá. Amanda tá aí. Eu. Brenda. Eu. Charles. Eu. Fernanda. Eu. Professora, Gabi. você me chamou. Eu respondi no chat. Calma. Tô em Guarapari ainda, gente. Ah, tá. Calma. Eu sempre vou começar pelo Guarapari, tá, galera? Nossa, professora, então eu respondi errado. Eu chamei Amanda, Brenda. Não, Amanda é falou Brenda de eu. quê? Eu tô em Guarapari ainda. Professora, a nossa Brenda, a princípio, ela saiu de todos os grupos, então a gente não sabe dizer se ela tá no curso ainda ou não. Obrigado, Lara. Amanda tá aí, Lara? Gente, então eu vou fazer uma chamada com Amanda. Vou fazer a chamada com o líder. Vamos lá, líderes. Então, Lara, me ajuda aí. Charles, seu tá aí? Tá aí. Fernanda. Tá aí também. Gabi. Tá aí. Igor. Tá aí. João Fernando. Tá aí também. Deixa eu ver se ele não saiu. Ele saiu agora. Ele disse que ele ia sair em alguma aula, ele saiu, isso mesmo. Tá. Juliana. Juliana tá. Lara é você, né? Isso. Lenise. Tá aí também. Ludmila. Tá aí. Marcela e Marcelo. Deixa eu só confirmar que eu não vi eles aqui ainda, não. Eu Tô também não vi aqui. ninguém. Marcela tá, aí? só o Marcelo que não. Tá. E Renan? Renan tá. Tá, obrigada, meu amor. Gente, a Stephanie tá aí, mas o Adonias tá. Adonias, você me ajuda? Diga-me. Daniel Santos. Daniel tá aí, eu já vi ele. Eu, professora. Flávia tá aí? Eu vi Flávia também entrando. Flávia não tá aí, não, gente? Apareceu Ajuda aí, aí. Adonias. Apareceu aí a Flávia. Apareceu aí, né, Flávia? Flávia tá aí. Guilherme tá aí também. Karine, eu já vi ela. Karine foi quem foi embora? Não, foi André que foi embora, né? Karine tá aí, tá? Valeu. E Tiffany? Tiffany tá aí? Eu não vi Tiffany hoje, não. Tiffany faleceu, professora. Hã? Aham. Ela faleceu. Nossa, gente. Vocês estão falando sério? Sim, professora. Então, Não te até falaram, a não? gente tá surpreso que nenhum professor sabe, cara. Ó, eu tô Todos os toda professores estão arrepiada fazendo aqui, chamada. gente. Jesus. Depois vocês me contam essa história. Calma aí. Nossa, nem se eu vou conseguir continuar. Calma aí. Vamos lá. Adonias tá aí. Ai, Caroline. Caroline eu não vi, gente. Eu não vi Caroline. Caroline tá aí? Comentou aí no chat. Tá respondendo no chat? Obrigado, gente. Danilo, tá aí? Danilo não está conseguindo conectar. Tá sem o e-mail da Doctor. Tá. Djalma, tá aí? No trabalho. Então ele não veio. Não. Emily. Emily também eu não vi. Jonathan, tá aí? Tô aqui. Lucas. Lucas também eu não vi. Maélia eu vi. Maélia, você tá aí, né? Maria Cleidiane também eu vi aí. Tô Maria aqui. Eduarda. Maria Eduarda eu vi também, mas ela tá aí ainda? Aqui. Ramon, Rafaela e Tainá. Rafaela tá aqui, professora. Tô aqui quem, gente? Maria Eduarda. Ai, Maria fiquei Eduarda nervosa tá com essa história. Ramon, tá aí? Ramon tá tomando falta, não vi ele, hein? Rafaela. Tainá. Tô aqui, Marina. Tainá ou Rafaela? Rafaela. Tudo bom, Rafa? Tainá não tá aí não, né, gente? Tudo. Daniel Silva. Daniel, você tá nas duas chamadas, Daniel? Então, professor, eu acho que eu tô nas duas, porque eu fui transferida agora e eles não tiraram eu de lá ainda. Problema não. Daniel tá aqui. Matheus, tá aí? Presente. Tudo bom, Matheus? Tudo Tiago jóia. Oliveira, tá aí? Alana, Adriele,
Vitória, cheguei em Vitória. Quem vai responder? Quem vai ajudar a responder, Vitória? Voluntário. Alana, eu. Professora, Bom, Andriele aqui. Ei, Andrine, tudo bom? Tudo. Brenda Meirelles, você Agora agora sou eu, responde. professora. Tô aqui. Davi. Eduarda. Eduarda também não tá aí não, né, gente? Nem Davi, né? Emerson. Emerson eu vi aí. Emerson tá aí, né, Emerson? Tô aqui, Gabriel. tô aqui. Gabriel presente. Jéssica. Presente. Gilberto. Gilberto eu também não vi. Igor, tá aí? Também não. Kessila, tá aí? Cleiton. Gente, se alguém responder no Presente. chat, vocês me falam, hein? A Kessler respondeu no chat, professora. Muito obrigada. Cleiton. Larissa. Presente. Obrigado, Larissa. Lorena. Luana. Lorena tá aí, professora. Obrigado. Luana. Maíra. Tô aqui, professora. Quem respondeu tô aí? Maíra ou Luana? Mayra. É Mayra? Desculpa, Mayra. Vou tentar não esquecer. Roberta. Ei. Roberta eu vi. Tudo bom, Rô? Tudo. Rosiele. Sara, Tamara. Tamara eu vi. Tamara tá aí ainda ou ela saiu? Eu tô aqui. Tudo bom, amor? Tudo Sara tá aí certo. não, né, gente? Rosiele também não, né? Vinícius e Washington. Presente, Vinícius, professora. Sara, tudo bom, Sara? Desculpa. Gente, vocês têm que sempre me ajudar. Quando alguém responder no chat, alguém olha aí e fala comigo, sabe por quê? Porque eu, quando tô na chamada, eu não consigo ver, tá? Gilberto também respondeu que tá aqui. Cadê Gilberto? Acabou a aula? Acabou. Primeira, né? Ah, tem mais? Aham. Deixa eu salvar. Deixa eu parar de gravar. Vai até que horas hoje, professor? 10h30.